Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Esses são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leliane Fernandes Locutora. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe o seu like para que o canal do YouTube entenda que você está gostando de todos os nossos conteúdos e ativa nas notificações para você não perder uma só novidade. E a partir de agora é mais uma edição do quadro Relíquias do Rádio. E no Relíquias do Rádio de hoje eu vou contar para você a história do rádio no Brasil. É isso mesmo, portanto, prepare aí a sua pipoquinha, o seu refrigerante e senta que lá vem a história. O rádio é um meio de comunicação que utiliza ondas eletromagnéticas para transmitir som e imagem. Sua invenção é atribuída ao italiano Guglielmo Marconi, que em 1896 montou o primeiro sistema prático de telegrafia sem fios. Em 1906, o inventor canadense Reginald Fessenden transmitiu a primeira transmissão de som por rádio, que inclui a voz e música. Em 1920, foi inaugurada a primeira estação de rádio comercial nos Estados Unidos. O rádio rapidamente se tornou um meio de comunicação popular, sendo usado para informar, entreter e educar as pessoas. Ele desempenhou um papel importante na história do século XX, sendo usado para transmitir notícias importantes como a Segunda Guerra Mundial e a chegada do homem à Lua. No século XXI, o rádio continuou a ser um meio de comunicação popular. Existem estações de rádio de todos os tipos, desde estações de notícias a estações de músicas a estações de esportes. A história do rádio no Brasil começa com a primeira transmissão da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que ocorreu em 7 de setembro de 1922, durante a exposição do centenário da Independência. Nessa ocasião, foi transmitido um discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa, seguido da ópera O Guarani, do compositor Carlos Gomes. 7 de setembro de 1922. Exposição Internacional do Rio de Janeiro, diretamente da Praia Vermelha. Por ocasião do primeiro centenário da proclamação da independência de nossa adorada nação. O discurso do presidente Epitácio Pessoa é a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. Para realizar tal operação, a Westinghouse Electric teve que instalar uma estação de 500 watts no Morro do Corcovado. Menos de um ano depois, Roquete Pinto e Henrique Morizzi fundaram a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira estação de rádio do Brasil. A transmissão foi realizada por Edgar Roquete Pinto, um antropólogo educador, que é considerado o pai da radiodifusão no Brasil. Roquete Pinto foi responsável por importar os primeiros aparelhos de rádio do país e por realizar os primeiros experimentos com a transmissão de som. Em 1923, Roquete Pinto fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira emissora de rádio no Brasil. A emissora tinha como principal propósito promover a educação e a cultura. A partir da década de 1930, o rádio passou por um processo de massificação e se tornou o principal meio de comunicação no país. O rádio era acessível a todas as classes sociais e era o único meio de comunicação que chegava aos rincões mais remotos do Brasil. Foi por meio do rádio que os brasileiros conheceram as notícias do mundo, ouvindo música e acompanharam os principais acontecimentos da história do país. Ao longo da década,
o rádio passou por diversas transformações tecnológicas. O surgimento da televisão na década de 1950 representou um grande desafio para o rádio. No entanto, o rádio se reinventou e continuou a ser um importante meio de comunicação. No século XXI, o rádio continua a ser um meio de comunicação popular no Brasil. O rádio é um meio acessível e democrático que permite que as pessoas se informem, se divirtam e se conectem com outras pessoas. Alguns dos principais marcos da história do rádio no Brasil: 1922, primeira transmissão de rádio no Brasil durante a exposição do Centenário da Independência. 1923, fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, primeira emissora de rádio do Brasil. 1930, início do processo de massificação do rádio no Brasil. 1950, surgimento da televisão, que representa um grande desafio para o rádio. 1970, popularização das rádios FM no Brasil. 2000, surgimento do rádio digital. 2020, início da pandemia de Covid-19, que leva um aumento da audiência do rádio. O rádio é um meio de comunicação que marcou a história do Brasil e que continua a ser importante na vida dos brasileiros. É um meio de comunicação versátil e acessível que tem sido usado para informar, entreter e educar as pessoas por mais de um século. Ele continua a ser um meio de comunicação importante no século XXI e é provável que continue a ser popular por muitos anos. O rádio também está disponível em formato digital, o que permite que as pessoas ouçam em seus computadores, telefones celulares e outros dispositivos. E vamos ouvir um pouquinho a última edição do Repórter Esso, o conhecido como a testemunha ocular da história. Vamos relembrar um pouquinho? Alô, alô, Repórter Esso, alô? Professor 20, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Repórter Esso recorda as grandes notícias nos seus 27 anos de vida. Nações Unidas condenam Israel pelo atentado contra o Líbano. O cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara celebrará a missa de Ano Novo à meia-noite no Alto do Corcovado. Estarão presentes altas autoridades, inclusive o governador Negrão de Lima. Neste momento, os adeptos do culto a Iemanjá começam a ocupar as praias da cidade para os festejos da noite do Ano Novo. O último dia de 1968 assinala também o término das transmissões do Repórter Esso no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a Esso Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E aí, gostou? Clique em gostei para mim e comente, vai. O que você lembra do rádio? Qual é a sua lembrança que te traz? Comente aí para mim e aí nos próximos vídeos eu vou trazer mais relíquias do rádio ao seu pedido, claro, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!